pandemia restringiu nossas idas e vindas, nos aproximou do mundo das telas. Em meio a essa realidade, um mundo paralelo ganhou novos investimentos, o chamado metaverso. Estamos preparados para isso? Recebemos o advogado Rafael Zanata, diretor da Associação Data Privacy Brasil, e o doutor em Sociologia André Lemos, professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Obrigado, prazer enorme. Agradeço. Acho que vale começarmos aí pela aula número 1, né? Vamos chamar assim. O que é um metaverso? Meta significa em grego além, e verso vem de universo, mas na prática o que isso significa? Boa noite. O metaverso ainda é uma projeção conceitual, mas o que se projeta nesse conceito é uma integração entre os mundos físicos e virtuais conectados, conectando, por exemplo, o que nós compreendemos hoje como realidade aumentada, realidade expandida, universos 3D e 2D interligados de uma forma onde haja um protocolo comum de compartilhamento para que isso possa operar em conjunto. E as repercussões mais práticas, pelo menos tal como anunciado pela indústria, se dão tanto no entretenimento, então, por exemplo, jogos de imersão e colaboração, de junção de dispositivos físicos junto ao corpo, em que permita estar em conjunto, jogar e fazer em conjunto, e há uma aposta muito grande para o mundo do trabalho, pós-pandemia. Tanto é que o Meta, o Facebook, faz uma aposta grande também nesse sentido, de uma projeção de como que nós trabalharemos no futuro e estaremos também projetados de nossas casas, interagindo com os nossos colaboradores ou chefes, por meio de avatares e escritórios virtuais projetados. Professor. É interessante notar que o termo vem da ficção científica, do Neil Stephenson. No Brasil se chama Nevasca, um livro de 92, mas também a própria ideia da internet, que se perdeu um pouco hoje. A gente chamava a internet nos anos 90 do ciberespaço. O ciberespaço também é um termo que vem da ficção científica, do William Gibson, quando ele escreveu em 1984, que tem uma repercussão interessante com o Orwell de 1984, o seu livro Neuromancer, que ele falava desse mundo de dados independente do mundo físico, Então tem uma aposta aí interessante, embora eu seja um pouco cético, justamente no mundo pós-pandemia, como se estivéssemos fazendo esse programa, em vez de estarmos vendo uns aos outros aqui presencialmente a partir da videoconferência, estivéssemos num estúdio simulado com avatarezinhos conversando entre eles, Isso já falhou, que era a ideia do Second Life ou mesmo do Google Glass, não foi muito adiante, É algo inusitado. Precisamos entender um pouco o que é esse sintoma aí de tentar criar um mundo fora do mundo, quando na realidade nós estamos precisando voltar para o mundo justamente após a pandemia, Exatamente. Agora, o professor citou aí o programa, acho que é um bom exemplo, não é? Não precisaria de toda essa estrutura aqui, se estivéssemos no mundo virtual, Rafael? A aposta é que pudéssemos fazer, por meio de uma simulação, a presença nos espaços físicos, mais virtuais. Então, esse é o discurso corporativo que sustenta o investimento massivo, de bilhões de dólares, nos protótipos e nessa projeção do que pode vir a ser. Mas é como disse o André, ainda é uma especulação, é uma projeção de capital muito grande também para o futuro, nesse sentido de que nós devemos caminhar para esse tipo de sociedade, e acho que é isso que tem que ser debatido, não é certo que também desejamos isso e que isso é o caminho único a ser seguido. Estamos aqui discutindo isso, o professor citou o livro até de onde surge esse termo metaverso, para dizer assim, não é tão novidade assim, é o livro Snow Crash, de 92, não é, professor? Citou aí o óculos virtual, a gente logo pensa em Matrix, quer dizer que antes era ficção, romance, estava nas telas, e hoje já estamos aqui discutindo uma possibilidade de se transformar em algo real e não num universo paralelo, professor? Olha, acho que não existe essa coisa do universo paralelo, A realidade virtual é uma tecnologia que foi inventada, construída na década de 60, Acho que esses sistemas de metaverso, eles já estão funcionando, esses mundos 3D, principalmente no videogame, O Roblox, o Minecraft, Fortnite, utilizam isso. E nesse sentido é interessante você pilotar um avatar em um mundo construído por computador para determinadas ações. Nós passamos hoje, negociamos diariamente
em todas as nossas áreas, no trabalho, no lazer, a questão dos dados pessoais, o Rafael tem mais propriedade para falar sobre isso, é algo que nos impacta diretamente, porque nós estamos o tempo inteiro conectados a essas plataformas. É muito difícil, no dia a dia, a gente não lidar com uma dessas grandes plataformas. O Facebook cria esse fenômeno aí para indicar talvez uma saída pela sua própria crise. Imagine, é muito mais interessante, eu estou vendo a Andresa, estou vendo o Rafael aqui presencialmente, isso é muito mais concreto, embora nós estejamos mediados, eu estou aqui por uma plataforma e nós estamos no estúdio, pela televisão, estamos cruzando várias plataformas, do que estarmos no mundo construídos e vendo bonequinhos conversar entre eles. Não me parece isso algo que tem alguma funcionalidade interessante. Para os games, eu acho que vai funcionar bem. Vou chamar aqui uma outra opinião. Nós perguntamos ao psicoterapeuta Christian Dunker qual a necessidade do ser humano ter de buscar uma realidade paralela para a sua vida. Tudo aquilo que faz com que esse mundo, tal como ele é, possa ser pensado e vivido como diferente, como podendo ter sido outro, possui uma potência terapêutica, possui uma potência de tratar a nossa angústia, tratar a nossa incerteza. O conceito de metaverso vem a responder a uma antiga ambição da subjetividade das pessoas, que é: o que seria a minha vida se eu tivesse tomado aquele outro caminho? O que seria a minha vida se eu tivesse aquele outro amor, aquela outra profissão, se eu morasse em uma outra cidade ou país? E ele promete uma imersão, uma realidade alternativa para a qual a gente pode fugir, a gente pode se mudar, a gente pode se reinventar. Ou seja, essas três palavras elas já mostram como a gente pode usar para o bem e para o mal o metaverso. Agradeço a participação do professor. Rafael falou assim, né, da criação desse universo que é para quem? Quem fará parte ou já faz parte disso? Então, acho que a gente acaba pulando algumas etapas quando a gente acelera a discussão para projetar que todos nós estaremos conectados no metaverso. Recentemente saiu, por exemplo, um relatório da União Internacional de Telecomunicações mostrando que ainda há 3 bilhões de pessoas que nunca usaram a internet e estão desconectadas. O estado de São Paulo é o estado que tem o maior número de pessoas sem conexão à internet no Brasil. As pessoas acham que, às vezes esquecem, entendem que todo mundo está conectado, todo mundo tem computador em casa, o celular. Não é assim a realidade. Inclusive, a conectividade e o acesso à internet, que deveria ser um direito básico, ainda é muito precário para a população socioeconomicamente vulnerável. Na questão aí da pandemia, quantos ficaram sem acesso à internet, aumentando uma desigualdade que já existe? O aumento da fome também, não é, em vários países, quer dizer, o quanto que faz sentido discutirmos aí um mundo paralelo com tantos problemas do nosso mundo real. O interessante é a gente perceber, na realidade, esse movimento como um sintoma de uma mesma fuga. Não é o projeto industrial, o projeto moderno, na realidade não foi para todos, né? Gerou grandes desigualdades, nós temos pessoas passando necessidades no mundo, nós estamos vendo isso hoje com a diferença em termos da vacinação no planeta. Da mesma forma, nós estamos vendo alguns bilionários construírem foguetinhos para darem volta ao redor da Terra ou mesmo para tentar colonizar Marte. Quantas pessoas vão para Marte morar se a condição climática degringolar mais do que já está no planeta? Da mesma forma, é construir um metaverso para habitar um outro lugar, não é? Como se fosse possível isso. E quem é que vai poder se conectar, ter boas conexões de internet, comprar os equipamentos? O Facebook, inclusive, já está anunciando ter lojas físicas para vender esses dispositivos de conexão. O metaverso não vai ser uma saída para todos, né? E, na realidade, nós estamos sempre levando a nossa subjetividade para qualquer lugar, né? Não existe fuga, não existe Second Life, né? Então, nesse sentido, é uma fuga, né, professor? Não é encarar a realidade, é fugir dela? Não, eu não diria que não. Eu não acho que os sistemas, que a internet, que entrar em jogos eletrônicos, que navegar para o sistema de realidade virtual seja fuga necessariamente. Não acho que seja isso, né? Eu acho que nós fazemos isso quando lemos um livro, quando vamos assistir um filme. Isso faz parte da nossa dinâmica. Não acho que seja fuga. O que eu estou tentando mostrar aqui, apontar aqui, é que tem o mesmo princípio, é o mesmo sintoma. Em vez da gente aproveitar, por exemplo, toda a questão da pandemia, você, Andresa, colocou muito bem. Durante a pandemia dizíamos, temos que ficar em casa e vamos fazer as nossas atividades, trabalho, educação, lazer, remotamente. Quantas pessoas no Brasil podem ficar em casa, tem casa para ficar,
confortavelmente e que podem ter acesso à internet com qualidade para poder fazer isso, não é? Então, na realidade, é esse sintoma de uma terra para poucos que eu estou querendo destacar. Imagine, eu já estou cansado dessas interfaces aqui. Imagine eu vou ter que, amanhã, dar aula para os meus alunos com um óculos de realidade virtual no mundo virtual. Eu quero ir para a sala de aula, eu quero encontrá-los presencialmente. Então, é um sintoma. Eu não acho que isso seja fuga, necessariamente. Sim. E que surge, quando fala do Facebook, que essa mudança aí para a Meta surge justamente quando existe uma acusação de roubo de dados, não é, Rafael, de uma ex-executiva da empresa. O quanto esse risco aumenta aí nesse universo do metaverso? Muito, é impressionante. Para a preocupação de direitos digitais ou direitos fundamentais relacionados aos dados, isso inaugura uma série de riscos que são inéditos. Porque, por exemplo, como o professor André colocou, se eu estou com um óculos do Meta projetado numa sala de aula virtual, é possível identificar a minha retina e meu globo ocular, identificar os micromovimentos de para onde que eu olho. Então, se eu olho, por exemplo, para um estante, para um quadro e presto atenção alguns segundos, o sistema já é capaz de classificar o meu interesse por esses microsegundos e fazer até mesmo detecção de emoção, até o nível de lágrima que percorre os olhos ou de estar mais seco ou até mais lacrimejoso, indica é uma proxy de emoção ou de reação. Então, a possibilidade de inferir estados emocionais e de interesses por meio desse tipo de coleta de dados é uma escala inédita. Até então, nós não tínhamos isso como factível, né, e operando. Então, isso inaugura uma agenda enorme, né, sobre como que nós podemos ser no futuro classificados, rotulados, os proxies serem construídos sobre os nossos estados emocionais e essa exploração da subjetividade, que não é mais a datificação pelo que preenchemos em formulários ou os metadados dos dispositivos. É uma produção dos dados sobre o padrão de subjetividade. Então, e as nossas leis caminham para se preparar para isso? No nível principiológico, sim. Mas a agenda coletiva, né, de disputa sobre esses direitos ainda é gigante, né? Especialmente uma consciência coletiva sobre a existência desses direitos, sobre como que isso ocorre, para daí poder disputar os caráteres de abusividade e, inclusive, demarcar o que pode e o que não pode com relação à operação dessas empresas. Agora eu quero voltar num ponto, professor, você chamou a atenção para uma coisa interessante, que é estamos cansados das telas, né? E foi nesse momento da pandemia que esse metaverso aí surgiu com mais força. Mas quem que vai querer justamente? Estamos, assim, ávidos por voltar a ter a relação, não é? Eu sou muito cético em relação ao sucesso dessa experiência, até porque projetos similares em 2003 tinha uma coisa, os mais velhos vão saber, chamado Second Life, né? Bancos, instituições, né, funcionavam no Second Life. Existia simulação de bairros, o bairro do Pelourinho aqui em Salvador, a Avenida Paulista em São Paulo, Copacabana, foram reproduzidas no Second Life. As pessoas entravam com seus avatares, né? Não funcionou. O Google lançou um óculos chamado Google Glass, que é de realidade aumentada, ou seja, uma interface de informação em relação ao mundo físico e não entrar no mundo simulado, mas que também não funcionou. Muitos dos problemas foram apontados principalmente em relação a isso que o Rafael aponta, em relação à privacidade, à invasão de privacidade, porque as pessoas podiam filmar e tirar fotos de outros sem que as pessoas estivessem cientes dessa possibilidade. Então, eu sou muito cético. Nesse momento, eu acho que a probabilidade disso dar certo é muito pequena, mas não sabemos. São empresas muito fortes, muito poderosas, né? E que essas ações aí são ações que são integradas com outras plataformas. Então, nós temos que ver aí como é que isso vai funcionar daqui para frente. Como eu falei, para os videogames, nós estamos vendo espetáculos, shows sendo realizados em várias plataformas de games. Mas estamos falando aí de entretenimento, né, professora? É bem diferente de falar de uma relação de trabalho, de uma relação pessoal. Muda tudo. Exatamente, perfeitamente. Então, eu acho que essa é uma dimensão importante aí, difícil para a gente prever o que vai acontecer. E o que o Rafael aponta, eu acho que são questões assim, fundamentais, porque todo esse monitoramento das nossas ações para construir ações que vão indicar formas de comportamento ou de consumo, ela vai aumentar com o metaverso. Eu acho mesmo que esses algoritmos que fazem recomendação, na realidade eles recomendam muito pouco, eles induzem ações, porque eles tornam coisas invisíveis, né?
Faz uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a conversar sobre metaverso, a realidade paralela que já está sendo pensada, criada, com o advogado Rafael Zanata e com o professor da Universidade Federal da Bahia, André Lemos. Aqui no mundo real, cada um pode ter um olhar sobre determinada situação, eu posso ter uma opinião diferente da sua, diferente do professor. E no metaverso, como que isso pode funcionar, Rafael? Essa é uma questão realmente chave, né? Seria importante discutir se seria possível metaversos, no plural, né? Ou até multiplicidade de visões e cosmologias. Por isso que primeiro seria importante protocolos abertos e de livre utilização, tal como foi na internet. A internet se constituiu a partir de protocolos abertos não proprietários. Esse é um ponto muito importante que não foi definido ainda. Quais serão os protocolos abertos para que qualquer pessoa ou comunidade possa criar e co-criar e se projetar no metaverso. A segunda questão é a questão de visão de mundo, né, de cosmologias. Então, por exemplo, se estivéssemos projetados num passeio onde há um rio, para os Krenaks, que é uma das etnias do Brasil, a relação deles com o rio é outra, é uma relação até de parentesco, né? O rio é um avô, não é um recurso natural, você não pode só tocar ou apropriar. E isso, como isso seria representado, por exemplo, né, nessa realidade do metaverso? Por isso que a discussão sobre as múltiplas cosmologias e até a possibilidade, né, de um futurismo indígena que também pode se constituir no metaverso é importante. E não é fácil de isso acontecer. Na verdade, esses grupos são muito oprimidos, têm pouco acesso à tecnologia e não têm as suas visões representadas. Como vai ser definido? Você deu o exemplo do Rio. Quem vai definir também? Porque pode ter um interesse aí por trás, não? Exatamente. E aí é a questão do poder e do controle sobre os códigos e dos protocolos que permitem que isso aconteça. Enquanto não houver uma pluralidade, né, e uma inserção e diversidade em quem constitui esses códigos, por isso que se fala o futurismo indígena também ele pleiteia, né, o seu poder de co-constituir os códigos, né, e de se projetar também por meio da tecnologia, e muitas tecnologias, não só uma visão ocidental de tecnologia. Isso pressupõe que os códigos sejam abertos. E isso é uma batalha que não foi enfrentada. Ainda a comunidade internacional de engenharia e de ciência da computação não criou ainda os protocolos abertos para que o metaverso seja um projeto comum. E diverso. Né? Exatamente. Corre-se o risco que ele seja, na verdade, concentrado nas grandes empresas de tecnologia que dominam hoje o campo. Não só as que conhecemos como Apple e Facebook, que é o Meta, mas também a indústria de games, como o André disse, né? Então, Roblox, Fortnite, Minecraft, que são também os grandes atores da indústria de games. Professor. Esse tema eu acho que é um tema central, acho que o Rafael apontou aí para coisas muito importantes. A gente fala de mundos paralelos, mas na realidade o que a gente tem visto é que quando aparece, fora tirando o videogame, mas quando aparece o metaverso da Meta, da empresa, na verdade são escritórios, salas, é um mundo ocidentalizado do norte global muito conservador, eu diria. As pessoas também funcionam dentro dos princípios da física, ninguém está flutuando ou trabalhando de cabeça para baixo, né? É tudo muito conservador. A grande pergunta é como seria se fôssemos construir um metaverso brasileiro. Veja que esse é um debate político importante, né? É como se nós estivéssemos hoje aqui num metaverso político, por exemplo. Qual é o projeto de país que nós queremos, né? Como é que nós discutimos isso, né? Nós estamos vendo essas disputas de cosmovisões aí presentes na nossa realidade, digamos, como os hackers diziam antes, na realidade da carne, né? Em real life. E essa é uma questão central. Quem é que vai construir esses metaversos? Como é que seria um metaverso brasileiro? Essa questão é central porque o metaverso nada mais é do que um algoritmo, ele é um código, não é? Ele é um sistema, um conjunto de algoritmos funcionando. Ele vai sempre produzir vieses, né? Nós temos que forçar aí a redução de vieses discriminatórios, racistas. Como é que nós fazemos isso? Nós só fazemos isso se a gente fomentar a diversidade, justamente das pessoas que vão construir esses mundos, né? Que eles vão coletar esses dados. Que tipo de dataset, ou conjunto de dados, vai ser construído para que isso funcione? Que tipo de imaginário vai ser construído? Vai ser um imaginário indígena? Vai ser um imaginário de um escritório em Manhattan? Que tipo de ação?
nós podemos desempenhar para fomentar a diversidade? É uma questão central, mas que eu diria que ela atravessa a sociedade mundial, mas atravessa a sociedade brasileira, né? O que fazemos com os povos da terra? Né? Como é que nós cultivamos uma visão de mundo plural, ímpar, né? Que seja nossa dentro, atualmente, do nosso espaço real. Esse é um embate que nós temos que enfrentar, não no metaverso, mas fora do metaverso, e possivelmente levar para ele seria uma experiência muito interessante. E uma outra questão é como o metaverso muda a nossa relação de consumidor com as marcas. Vamos ouvir a opinião da publicitária Cíntia Gonçalves. Apesar do metaverso ser um tema da moda, quando eu penso na correlação com produtos e marcas, me vem na cabeça o clássico da Alice no País das Maravilhas, né? Alice é uma menina super curiosa que, se sentindo atrasada, decide entrar na toca do coelho e passa a viver um mundo onde realidade e fantasia e imaginação se misturam. É com esse espírito que eu acho que as marcas têm que entrar no metaverso, né? Para ir muito além da propaganda convencional ou de um simples merchandising. Tem muitas possibilidades, né? Oferecer experiências de compra e de entretenimento, individuais ou coletivas, mas muito mais engajadoras, que é a dinâmica de construção de estratégia, de construção de comunicação nos dias de hoje, né? Completamente interativa, onde se pode aprender, remixar, devolver e co-criar em conjunto com as pessoas. É tudo muito novo, né? A Cíntia citou essa relação com a Alice no País das Maravilhas. O que pode ter de maravilhoso nesse mundo, Rafael? Tem uma discussão importante aí também sobre o que pode ser tirado de bom disso tudo, né? Se é que é possível. Por exemplo, há alguns anos atrás eu participei de uma conferência com vários pesquisadores na Suíça, eles comentando que eles queriam projetar no metaverso a possibilidade de você ir para praças públicas conversar com filósofos antigos, que estariam lá por avatares, explicando o seu pensamento e dialogando com as pessoas. Então, você poder se projetar e ter uma conversa com o Rousseau. E ele explicar a ideia do contrato social, uma ideia que hoje é muito viva ainda, né? Ou a possibilidade de, no metaverso, você ser sensibilizado com a degradação ambiental. Então, você enxergar aquilo que você não consegue ver nos jornais. O que está acontecendo com as comunidades ribeirinhas mesmo e até uma projetação desse impacto ambiental por uma sensibilização. Quer dizer, porque eu não tenho a possibilidade de estar lá numa comunidade, no metaverso. Exato. Fica mais fácil de eu entender esse mundo e me sensibilizar. São as possibilidades, né, de aproveitar essa imersão que mexe muito com a nossa subjetividade, quando você está imerso, né, numa plataforma assim, por um outro tipo de reflexão que não seja só do consumo. Agora, esse é um desafio grande, porque a narrativa que tem sido feita, especialmente nos últimos meses, em torno do metaverso, ela é puramente corporativa. Ela é de explorar marcas, a relação de trabalho, ainda é muito pequena, né, a discussão mais social e de conscientização e de um projeto cívico, né, nos metaversos. Sem dúvida, eu vou dar um exemplo disso aí, da exploração de marcas, né? Recentemente, a Gucci vendeu uma bolsa virtual dentro de um jogo por nada menos que R$22 mil. Uma bolsa digital até mais cara que o produto físico. O que leva alguém a consumir uma bolsa R$22 mil? Virtual, professor? A internet toda é uma máquina publicitária, né, de oferta de produtos e serviços. É isso que faz com que ela funcione, né? Todas as plataformas funcionam nesse modelo de negócio aí, do que se chama hoje de capitalismo de dados, que é o capitalismo de vigilância, que é justamente coletar dados das pessoas para oferecer serviços e produtos para elas, né? Então isso é fundamental, isso vai acontecer, isso não é nenhuma novidade, porque isso é o que acontece na internet, né? E não apenas no metaverso, né? Tênis de marca também já estão vendendo os seus tênis dentro dos metaversos. A internet é isso, embora a internet seja muito mais do que isso, né? Então, eu acho que tentar achar aí elementos interessantes de ação, por exemplo, as criptomoedas. As criptomoedas, elas funcionam muito a partir de especulação, a partir de uma liquidez planetária, a partir de formas de escapar do fisco, coisas assim. Mas a tecnologia que viabiliza o funcionamento de criptomoedas, que é o blockchain, ele é muito interessante para certificação de produtos, de contratos, de textos científicos, de votação. Então, a tecnologia, a gente sempre pode achar aí formas de funcionamento que sejam, digamos assim, libertários, emancipadores, que busquem uma dimensão do comum. Eu acho que é isso que tem que ser sempre o nosso olhar, né?
Eu não sei se no metaverso nós vamos ter mais tempo aí para falar, não é? Mas agora o fato é que nós estamos acabando aqui. Eu tenho 1 minutinho, vou dividir entre os dois para uma palavrinha final rapidamente. É o início de uma longa conversa e acho que é importante nós tropicalizarmos também o que seria a nossa concepção múltipla, com várias visões, diversa e de forma aberta e colaborativa. A internet sempre se constituiu com essa visão. É importante que esses protocolos sejam abertos e a gente possa participar disso, e não ser só consumidor. O importante é a gente observar e pensar em formas de ação nessas plataformas, desses objetos, né, técnicos, tentando sempre ver como é que nós podemos nos apropriar disso, não sermos apenas consumidores, né? Nós temos que tentar inverter um pouco mais esse fluxo e talvez produzir formas de soberania, ou seja, de controle sobre os nossos dados. É algo fundamental. E menos que a gente passivos, consiga, né, professor? Menos passivos. Menos passivos e a gente consiga dar um pouco a nossa cara para esses sistemas. Agradeço mais uma vez o convite, o prazer estar aqui com vocês, Andresa e Rafael. Muito obrigado pela oportunidade. Adorei a conversa, a aula aqui hoje, professor. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado. Obrigada, Obrigado. Rafael. Até uma próxima oportunidade também. Valeu. E a Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e nossos programas pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.